Vamos lá com a chamada. Adma. Estou aqui. Ener. Cleiton está aqui, né? Ele respondeu agora. Diego. Estou aqui. E Elielton. Elielton. Ok. Genivaldo. Presente. Ok. Gustavo Henrique. Ok. Irle e Jean já responderam. João Anderson. Aqui. José Ravik, Marcelo. Estou aqui. Aqui. Ok. Brennan chegou? Chegou agora. Ok. Escuta. Marco Túlio. Marta Regina, Pedro Henrique. Estou aqui, professor. Pedro Henrique. Pedro entrou agora. Entrou agora. Tá certo. Renan. Tiago. Vinícius Lins. Presente. E Vinícius Lucas. Aqui, professor. Ok. Vamos lá, então, para a nossa aula. Então, vamos começar com a definição de que é algoritmo, né? Que nome difícil é esse aí? Algoritmo é uma sequência de passos computacionais que transforma a entrada de dados na saída. Procedimento para resolver problema. Então, toda vez que Vanessa, Rax ou Aila lhes passavam um problema e vocês faziam um programinha que pegava a entrada de dados dele e transformava na saída desejada por eles, vocês estavam fazendo um algoritmo, tá certo? Então, era apenas isso. Você já fazia um algoritmo muito antes dessa disciplina chegar, tá certo? Então, ninguém pode falar que nunca fez um algoritmo na vida. Vocês já fizeram, tá certo? E o que é uma estrutura de dados? É uma forma de organizar dados da memória que facilite o seu acesso e sua manipulação. Seja para guardar e recuperar o dado na memória em si, ou para permitir que um algoritmo funcione de maneira mais ágil, tá certo? Tornando ele mais eficiente. Então, isso que é uma estrutura de dados, uma forma diferente ou uma forma de guardar os dados da memória e organizá-los para permitir o acesso mais ágil a eles. Onde é que a computação usa isso daí? Jogos, desenvolvimento de software, CADs, médicos, simulações, robôs, música. E quando eu falo de desenvolvimento de software, é qualquer software. Vocês vão usar isso aí, certo? Aqui tem um bocado de exemplos, vamos pular isso daí, tá certo? E as linguagens hoje em dia já têm seus próprios containers. Você já deve ter aprendido a utilizar alguns, né? Que containers vocês já aprenderam a utilizar lá em linguagem de programação e introdução à programação? Vocês estão lembrados? Que vocês não viram nenhum container, não? Lá em Java? Não viram nada, não? O que foi? Só deu bom dia, falou presença e...
Não lembra desse nome? Vocês não lembram de linked list? Array list? Hash map? Esse nome não lembra nada a vocês, não? Os nomes que a gente dá, cada um deles tem um nome diferente, tá certo? Mas a gente chama de containers porque eles são, como o nome diz, contém dados, né? Tipo aquelas caixas que a gente bota no navio para guardar um bocado de coisa dentro, né? Então, deve ter várias coisas assim. Ela pode não ter usado o termo container, mas deve ter lá, né? A gente vai ver muitos, como é que cada um deles é implementado ali por dentro, tá? Pessoal, se já está implementado na informação, por que eu preciso ver? Bom, primeiro momento, porque não pode ser mágica, né? Essa é a primeira regra. Vocês são programadores, e o que tem a ver com a programação não pode ser mágica para vocês, né? O hashmap tem um tipo especial de organização e aí ele não permite que você faça uma busca binária nele, né? Então você não pode combinar o hashmap com busca binária, né? Senão dá ruim, tá? Se você fizer um hashmap com busca binária, aí você está jogando alguma coisa fora, porque não pode, né? Uhum. Então a gente vai ver. Não se preocupa, a gente vai ver como implementar cada um deles, tá? Até porque eu prefiro que vocês façam as próprias implementações, a gente vai ver como implementar os seus próprios containers, até por um motivo simples. Os containers de Java provavelmente vão ocupar mais memória do que vocês implementando seus próprios containers. E quando vocês fizerem seus próprios containers, eles vão ser genéricos, eles vão ser. Tanto é que a gente implementar aqui, os containers que a gente implementar aqui, eles vão servir para qualquer tipo de objeto. Então, vocês podem até guardar para levar para a vida profissional de vocês, que eles vão servir, viu? Não tem problema, gente, eles vão servir para a vida profissional de vocês. Tá? Então, a primeira razão porque eles vão implementar é que eles não podem ser entidades mágicas, né? Se são programadores, tem que saber um pouquinho, pelo menos ter noção de como é que eles funcionam. Segundo, porque eles exigem a implementação individual por vocês deles, exigem menos consumo de memória que eles já implementados em Java. Isso não é verdade para toda a linguagem de programação. Por exemplo, em C++, alguns desses containers ocupam uma assinatura de memória muito baixa. Você tem que ser muito bom em escovar bit para ganhar de C++. Certo? E por muitas vezes o desempenho que você implementa é melhor do que o que a linguagem oferece. Muitas vezes isso é verdade. E às vezes você precisa de um controle de dados maior, tá certo? Para corrigir erros. E aqui eu vou contar uma historinha. Tá bem aqui o slide seguinte, ótimo. Aqui é um slide que eu boto, graças a Deus todo mundo ainda se lembra desse jogo ainda, ou muita gente, sempre tem alguém na sala que se lembra desse jogo. Né? Esse jogo aqui na esquerda, quem da sala se lembra? Normalmente tem um que se lembra dele, que reconhece essa foto. Quem é que? The Last of Us. Jogo famosíssimo. Acho que lançaram 2 esse ano, né? Eu comecei a jogar, nunca terminei, então eu só passei do iniciozinho dele. Talvez no fim do ano eu tenha um tempinho. Talvez lá para Natal no Novo eu tenha um tempinho de jogar dele. O que acontece? Esse jogo,
ele grava, sempre grava os últimos segundos que você está jogando dele, automaticamente. Por quê? Porque se algo der errado, esses últimos segundos são automaticamente enviados para o fabricante para tentar identificar qual é o erro. E eles têm isso desde que estava em fase de testes, tá certo? E nessa fase, eu sei como é que é, gente. Eu sei como é que é. Mas o que acontece? Nessa fase, quando eu estava implementando essa parte, eles estavam com a estrutura pré-pronta, que é uma árvore binária, eles estavam com a estrutura pré-pronta da linguagem. E deu um problema sério, porque toda vez que dava um erro, ele dizia que o erro era na estrutura que já veio pronta na linguagem de programação, ao invés de dizer qual era o erro que estava acontecendo no código do jogo. Então, para poder identificar qual era o erro melhor, eles implementaram a própria estrutura deles, demorou um pouco mais de tempo, mas aí eles podiam identificar claramente onde o erro estava acontecendo e assim ter uma maior clareza, certo? Onde estava, que tipo de dado causava o erro e assim ter um maior controle sobre o software final deles, tá bom? Então a gente vai começar agora a falar nossas primeiras estruturas de dados e vamos começar. Hoje a gente vai começar bem suave, vamos começar de pilhas com vetores. E aqui eu também, como eu falei para outra turma, eu já sinalizo que tem pilhas com vetores e existem pilhas sem usar vetores, né? Mas vamos falar de pilhas com vetores. Quando eu falo de pilhas, eu não estou falando das nossas baterias, daquelas dos coelhinhos que Duracell que não param jamais. Estou falando de outra coisa muito mais simples, tá? Quando a gente guarda livros, tá certo? Sem ser num estande, a gente bota um em cima do outro, não é isso? E a gente forma uma pilha de livros. Não é verdade, Jean? Não é verdade, Vinícius? Né? E quando a gente faz uma pilha de livros ou uma pilha de qualquer coisa, qual o livro mais fácil de ser removido da pilha? O primeiro, né? O de cima, exatamente. A última execução, o último que foi empilhado. Agora imagine que, em vez de livros, o que eu tenho é dados. Se eu estou empilhando dados, qual o dado que está mais acessível para mim? O último que foi armazenado. Então, isso que é uma pilha. Né? Pilha, eu vou até escrever aqui no chat, é também chamado de last in, first out. Última a entrar, primeira a sair. Certo? É uma estrutura de dados que vai implementar isso, certo? E nós vemos ela com ampla frequência aqui. Todo mundo aqui navega na internet, não navega? Com certeza navega. Alguém aqui já apertou o botão de voltar e segurou ele? Né? O que acontece quando você aperta o botão de voltar e segura? Ele mostra o quê? Não nasce. No navegador, exatamente. O que acontece se apertar o botão? Não vai sair da nossa aula, por favor. As últimas pastas vistas, certo. E das últimas pastas vistas, qual é a que está mais fácil de você acessar? A última que você acessou. Então, esse botão de voltar, na verdade, ele está acessando uma pilha, tá certo? Que está guardando os últimos endereços que você acessou. Toda vez que você acessa um link ou digita um novo endereço, quando você sai da página, esse endereço que você saiu é armazenado em uma organização de memória do tipo pilha. Ou seja, os endereços são empilhados, um em cima do outro, de forma que os últimos endereços sejam os mais acessíveis mais rapidamente. Tá certo? Já vemos uma utilidade para isso, para as pilhas. E tem outras.
por exemplo, imagine um string, você vai lendo caractere a caractere. Só que cada caractere que você lê, você vai colocando numa pilha. E depois você lê a pilha e vai colocando de novo no outro string. O que acontece? Como você lê a primeira string foi empilhando os caracteres, quando você vai lendo a string de novo, na pilha, você está lendo do último para o começo. Você inverteu a string. Certo? E existem outros usos. Muitos outros. Não estou dizendo manganês? O que houve? Existem maneiras melhores de se inverter um string, tá, Irla? Assustou? O que foi, Irla? Eu não entendi o manganês. Ah, seu amigo. Ah, o chat errado. Ah, tá bom, acontece. Então, o que acontece? Voltando para as pilhas. As pilhas permitem que a gente também inverta a sequência de dados. Eu dei um exemplo com o string, não que as strings são as maneiras melhores de se inverter string, mas serve para se inverter dados. Tá bom? Você já conhece o manganês, né, Jean? Da sua sala. Ok. Aí, o que acontece é que as pilhas também servem para outras coisas. Em programação de placas gráficas, você está fazendo programação para utilizar uma unidade de processamento gráfico, uma GPU, você vai precisar usar muito pilhas. Então, é um requisito você ter que implementar suas próprias pilhas para fazer certas implementações de funções específicas ali. Tá certo? É um outro uso para elas. Tá bom? Mas também tem um outro uso que vocês vocês fazem direto uso disso e nem sequer imaginam que por trás disso poderia ter uma pilha. Eu vou escrever no chat esse uso. Certo? Só um pouquinho. Tá vendo essa expressãozinha depois de igual? Ela é avaliada usando pilhas. Sabe? Ou pelo menos, o primeiro algoritmo que resolveu ela é usando pilhas. Toda forma. Eu posso fazer até assim, ó. TTLP igual a... Certo? Vou aqui parar de compartilhar essa tela aqui, essa apresentação, e compartilhar um vídeo aqui para mostrar como. Então, primeira coisa que eu quero falar para vocês, tá? Observem esse nome complicado que está aqui diante de vocês. DJKSTRA. Né? A pronúncia é Dijkstra. Tá? Quer dizer... Certo? Esse nome é famoso na computação. Ele foi o primeiro, essa pessoa morreu em 2002, se não me engano, uma autoridade incrível, foi ele o criador do primeiro compilador, do sistema operacional, da programação concorrentes,
programação paralela, etc, 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 etc. Então, o nome dele, vocês vão ouvir em todo canto. Então, já é bom vocês se acostumando com esse nome aí. Tá? Vocês vão ouvir ele muito, ou pelo menos deveriam. Tá? A linguagem de programação também é a criação dele. Estão vendo o vídeo? A tela, pelo menos? Para. Não? Sim. Ok. Vou dar o play. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. O que vai acontecer? Vocês estão vendo que ele vai ler aqui um abre parênteses, tá? Então aqui uma expressão matemática. O que o Dasker criou? Ele vai usar duas pilhas para resolver as expressões matemáticas. Toda vez que ele lê um abre parênteses, ele não vai ignorar. Abre parênteses. Quando ele lê um número, ele vai colocar numa pilha de números. Quando ele lê uma operação, ele coloca numa pilha de operações, de strings. Número, pilha de números. Operação, pilha de operações. Aí vem fecha parêntese. Ele tira, desempilha a operação e a quantidade de operadores necessários para ela. Calcula o resultado e bota de volta na pilha. Olha que vai para o topo da pilha. Operação, topo da pilha. Abre parênteses, ignora. Número, vai lá para o topo da pilha. Operação, topo da pilha de operações. Fecha parênteses, tira uma operação e os operandos. E no final ele tem um resultado no topo da pilha de valores. Tá bom? Deu para ver? Quer que eu deixe no loop? Um pouquinho? Tá no loop. Certo? Então, com duas pilhas, ele resolve as operações aritméticas. Tá certo? Legal. Em especial, se você pensar que ele pensou isso no final da década de 40 e início da década de 50. Ele está circulando ele, né? Ficou meio aberto? Como assim, Gê? Parece que ele vai tirar um operador e realizar as operações e tirar os valores necessários para realizar aquela operação. Tá certo? E se não digitar parênteses, aí vocês, se alguém for pagar disciplina opcional teoria da computação, tem algo chamado gramática que resolve essa questão, mas aí é uma estrutura que a gente não vai ter tempo de ver por aqui, tá bom? Então, essas pilhas, elas são bem simples, certo? E resolve, aparecem uns cantinhos bem interessantes, solucionando alguns problemas. Certo? Então, essas são as três estruturas elementares que nós vamos ver. Pilhas, filas, as listas ligadas a gente vai abrir um pouquinho, tá? E elas fazem parte do conjunto que a gente chama de conjuntos dinâmicos. O que quer dizer isso? Quer dizer que são estruturas de dados que guardam conjuntos de dados. E elas aumentam de tamanho e diminuem com o tempo. A gente vai ver primeiro uma versão que não aumenta nem diminui de tamanho, e depois a gente vai ver a versão que aumenta e diminui de tamanho, tá certo? Então, muda no tipo. Então, as operações que só vão olhar
que vai ser, por exemplo, quando você segura o botão de voltar, ali é só uma query, só quando você dá uma olhada. E operações que alteram o conjunto, como você seleciona lá. Isso aqui não importa muito não, no momento, tá? Então, deixa eu passar isso aqui direto. Então, a gente vai ver esses mais simples, pilhas, filas e ligados, conjuntos de juntos nós não vamos ver. Embora esteja nos conjuntos de slides, nós não vamos ver. Eu deixo ela para quem for pagar a estrutura de dados 2. Certo? Então, pilhas, também chamadas de políticas LIFO. Né? O último a entrar, a primeira a sair. Certo? Filas a gente chama de FIFO. Né? Fila é FIFO. Primeira a entrar, primeira a sair. Tá? Quando a gente for ver fila, lembre-se. Fila, quando a gente for estudar, é fila honesta. Não é fila de RU não, viu? Então, vamos para as pilhas. Usos calculadores ou navegadores auxiliares em vários algoritmos, como é o caso das calculadoras. Tá certo? Então, a gente vai ter uma questão de topo e de elemento. Uma coisa que eu vou fazer, eu vou mostrar agora o pseudocódigo, que é uma linguagem intermediária entre linguagem de programação e linguagem falada. Tá? Só que ela foi criada numa época em que as hashtables não eram famosas. Então ela começa a contar a partir do 1. E precisa continuar assim? Não, mas eu vou precisar que ela continue 1 só para falar uma coisinha lá em ordenação. Então eu preciso que vocês aguentem ela contando do 1 temporariamente. E eu vou precisar contar do 1? Não, a gente vai mostrar o código em Java, vocês usam em Java contando do 0, ou ela contando do 0. Tanto faz, a gente vai ver ela tudo contando do 0 daqui a pouquinho. Mas por enquanto, só por hoje, aguenta um pouquinho contando do 1, tá? Então, pilha. Então, pilha, para você criar uma pilha, você precisa ter o tamanho inicial dela. E a pilha vai ter uma variável interna, um inteiro chamada topo. O que é que essa topo faz? Ela guarda o índice, certo? Do último elemento que entrou na pilha. E no caso aqui é 0, porque 0 para mim não tem nada da pilha. E vai ter um vetor com o tamanho de posições e elementos. Observe que eu estou aqui, não estou usando igualdade, nem estou usando nil. Por quê? Porque isso é a linguagem intermediária entre o falar e a programação. Observe que eu não estou usando igualdade, por quê? Porque aqui eu estou dizendo, pega o 0 e bote numa variável chamada topo. Por que você não usou igualdade? Porque essa linguagem veio de uma época que era um pouco mais matemático, e matemático era um pouco mais rígido, e igualdade é comparação, né? Não é atribuição. Atribuição é pegar um valor e colocar na memória. Isso da matemática é a seta. Né? Vocês nunca perceberam isso, né? Acho que... Quem é que já pagou cálculo? Ou pelo menos tentou pagar cálculo. E viu lá aquele limite, x, setinha, indo para um canto. Vocês já viram aquela setinha? Pronto. Aquela setinha quer dizer x indo para um valor, não é isso? Então você bota aquela setinha no outro sentido, significa o valor indo para x. Pronto. Então, aquela setinha no sentido contrário é a atribuição de valor para variável. Tá certo? Então aqui é o igual de vocês, tá? Se topo igual a 0, então tá vazio, retorno verdadeiro. Se ele passou por esse se, então tem cálculo dentro, então retorna falso, não está vazio. Push. Push é o verbo em inglês para empurrar, mas também é o verbo em inglês para empilhar. Se eu quiser colocar algo, eu pego a minha pilha, a variável topo, e faço ela topo mais 1. Professor, se essa é a minha pilha, não deveria ser s.pushx? Bom, se eu estou dizendo que eu preciso empilhar, que a função empilhar precisa de s e precisa de x. Como a linguagem vai escrever se vai ser s.x, se vai ser push sx, se vai ser que outra sintaxe, depende da linguagem. Eu só preciso de s e x. Tá certo? Aí o que acontece? O topo recebe o topo mais 1. A pilha, no índice topo, recebe x. Tá certo? Dúvidas?
Bom. E para desempilhar, o verbo é pop. Se está vazio, você dá um erro underflow. Eu sou já falo de overflow, né? Quando você estoura com hacks, quando você estoura a representação binária, dá um overflow. Ou quando eu dou um array out of bound index, é um overflow. Mas o que é um underflow? É quando você tenta tirar dados que não existem. A gente chama isso de underflow. Né? Mas é só um nome diferente. Se está vazio, dá um erro de underflow ou dispara uma exceção. Tá certo? Se não, topo decrementa e retorne topo mais um. Observe que ele não apagou, a pilha não vê mais o dado anterior, mas ele não apagou ela do vetor. Tanto é que a pilha retorna o dado anterior. Tranquilos? Alguma dúvida? Alguém que eu preciso que eu explique de maneira diferente? Marta, Brenner, Vinícius, Irla. Jean, João Anderson, Cleiton. Conseguiram entender? Tá tranquilo? Sim. Então vamos lá. Então, com isso, eu vou empilhando os meus dados e eu vou desempilhando eles do último que entrou até o primeiro. Tá certo? Observe que eu retorno o último dado acessado para quem pediu desempilhar, tá certo? E ele fica na pilha até algo ser empilhado em cima dele de novo. Bom, observe que a pilha não muda de tamanho nesse primeiro momento. Aguentem, isso aqui é um pouco de literatura. Vamos avançar um pouco no tempo. Né? O que acontece? Com o tempo, essa pilha vai ficar cheia e as coisas vão explodir aqui. Então, alguém achou uma maneira de corrigir isso daí, obviamente, né? Se a coisa ficar cheia, tá? A gente vai redimensionar o vetor. Quando? Logo antes de ficar cheia. Tá? Então, para isso, nós precisamos da função redimensiona. Percebe que tem que ter acesso à pilha e o novo tamanho. E aí eu crio um vetor temp, que é um temporário, é um novo vetor com um novo tamanho, para ir de 1 até topo. Por que de 1? Lembra, o 0 aqui, por enquanto, não é um índice válido. Então, começo do 1 até o topo. Quando eu for mostrar a implementação em Java, vocês vão ver que eu vou estar começando do 0. Mas aguenta um pouquinho. Então, eu vou copiando a pilha inteira para o temporário, e no final eu faço o tempo. O temporário, o S recebeu o temporário. Estão vendo? Ainda lembra a arquitetura de computadores. É útil isso é útil. Certo? Aí agora com a redimensiona, o que acontece? Quando o topo foi igual ao tamanho menos 1, ou seja, logo antes de eu chegar no último índice possível, eu redimensiono o meu vetor, por exemplo, para o dobro do tamanho. A escolha do dobro foi pessoal minha, podia ter escolhido o triplo, o quádruplo, tá certo? E eu quase que me arrependo na aula passada de ter escolhido o dobro, porque alguém disse que quando chegar a meta, dobra a meta. Oh, meu Deus do céu, já tá bom de política brasileira. Esse ano eu pelo menos tive uma overdose de política brasileira. E eu pensei que já tivesse tido uma overdose em anos anteriores. Mas esse ano foi cruel. Mas vamos lá. Se eu cheguei um antes do último índice possível, eu dobro de tamanho e aí eu sigo com o empilhar normal. Topo recebe topo mais um, e o topo recebe o X. A pilha no índice do topo recebe o X. E aí, eu tenho piada e mestrado? Eu tenho sim. Eu tenho mestrado e meu doutorado é em algoritmo e eu tenho um segundo doutorado em piada ruim. Eu tenho. Eu só perco pro cara que fez a piada de dobrar a meta na aula passada. Ele consegue fazer piada pior do que eu. Ele consegue.
Porque na hora que ele fez a piada, chega, eu botei a mão na cabeça. Meu Deus. Sabe? Não, não apenas fez uma piada ruim, como escolheu um momento que o Brasil não precisa mais de piada de político. Mas vamos lá. Você tem doutorado de piada errada. Tá certo. O que acontece? Com isso, se a pilha for enchendo, vai dobrando de tamanho. Bom, aí o que acontece na vida? Eu não sei se você sabe, às vezes as coisas acontecem no momento, né? Por exemplo, agora está se aproximando da hora do almoço, né? E se estivéssemos no momento presencial, eu acho que vocês olhariam pela janela e já veriam uma fila se formando no RU, concordam? Estou errado ou estou certo? Se estivesse no presencial, se não tivesse coronavírus, estou certo, né? Mas uma hora antes não teria fila nenhuma no RU, concorda, Jean? Uma hora antes, às 10h30, não teria ninguém no RU. E eu tenho certeza que às 2h30 da tarde não tem nenhuma fila no R1. Concorda? Então, o que acontece? Às vezes, como no caso do R1, você tem um... É verdade. Mas no mesmo caso, às vezes você tem um momento de demanda no software. Um momento que o usuário está lá brincando com a calculadora ou brincando com o navegador a toda, sabe? E depois ele fecha o navegador e abre de novo e larga ele para ouvir o Spotify ou o Deezer, ou vai ligar para assistir o Netflix dele e está lá assistindo o filme. E ele não está mais, né? Como ele fechou o browser, limpou o histórico e abriu de novo, não está mais com aquela barra de voltar grande, né? Só que o que acontece? Você já dobrou 15 vezes o tamanho da pilha. Aí o que acontece agora, meu Deus do céu? Vai estar desperdiçando esse tamanho todo? Não tem para quê, né? Então, é preciso entender também os momentos em que o pico passa, né? E aí você não precisa ocupar aquele espaço todo de memória. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: se a pilha começar a ficar muito vazia, nós vamos liberar espaço. E nesse pseudocódigo, eu decidi que quando a pilha... Bom, aqui, ó. Se estiver vazio, deu um deflow, se não, ele tira da pilha. Só que acontece, topo receptor menos 1, e agora eu jogo o antigo topo para a variável temp. Por quê? Porque se eu estiver algo na pilha, se topo maior que 0, e o topo, porque se eu estiver no momento com 1/4 do tamanho da pilha, então eu estou com 3/4 da pilha desocupado, não estou? 3/4 da pilha é muito espaço vazio, né? Então não tem para que ocupar isso tudo. Então eu redimensiono a pilha para metade do tamanho. O que eu redimensiono para metade do tamanho, eu libero a memória. E aí eu permito que essa memória seja utilizada por outro aplicativo. Tá bom? Lembre sempre disso. Se você faz uma aplicação que no momento de pico vai puxando memória, lembre que ela tem que liberar também memória para quando sair do momento de pico e não estiver mais precisando daquela memória toda. Dá certo? Entendido como é que libera? Tranquilo, Jean? Tranquilo, Elielton? Brenner? Dúvidas? Não. O algoritmo 7. Ok. Se o topo, que é aquele inteiro que guarda o índice de onde está o último elemento inserido, ou seja, ele vai ser incrementado para o mais um, que é para o último índice vale. Se ele é tamanho menos 1, ou seja, se eu vou encher a pilha, eu redimensiono a pilha, chamo a função redimensiona,
e aumentando o tamanho para 2 vezes o tamanho atual. Certo? Aí ele executa, redimensiona, e só então eu incremento o topo e insiro um novo dado. Ficou claro, Brenner? Aí como é que funciona o redimensiona? Eu crio um novo vetor. Observe que nesse caso, vindo do 7, ele recebeu o máximo aqui, é o dobro do tamanho. Então ele tem um dobro do tamanho de S, então tem espaço suficiente para acomodar os dados. Copia todo mundo de S para o temporário. E o temporário, o S recebe o temporário. Então quando ele volta para cá, o S já é um novo vetor com o dobro do tamanho. E o antigo pode ser liberado. Tá certo? Observe que essa mesma lógica funciona aqui para o 8. Como aqui na linha 6, o topo é 1/4, eu estou dizendo que está ocupando um índice 1 até 1/4 do tamanho, quando você manda redimensionar para tamanho sobre 2, o tempo está com 2 vezes o espaço ocupado no OS. Então tem espaço suficiente para acomodar todo mundo ali dentro, ainda só da metade dele vazio. Por isso que dá para fazer essa liberação de espaço com tranquilidade. Tá bom? Mais alguma dúvida, meus amigos? Não? Mas, bom, por hoje vai ser isso. Tá? Durante a semana eu vou postar esses vídeos de YouTube, tá? E mandar os links do software que a gente vai precisar instalar para poder fazer os trabalhos devagarzinho. Então a gente vai essa semana organizar a nossa bancada de trabalho, tá certo? Quando tiver organizado, a gente começa a mandar os trabalhos, tá bom? Mas vai ser divertido e vai ser tranquilo para todo mundo, tá bom? Se tiver alguma dificuldade, vocês vão me reportando, eu tento adequar as coisas. Esses slides já estão no Siga. Tá certo, Adina? Próxima aula a gente vê já o código dessa pilha em Java. Tá bom? Assim? Então, por hoje é só. Eu vou tentar sempre que possível, nas aulas, a gente ter esses intervalos perto de 50 minutos e acabar 10 minutos mais cedo também, porque vocês precisam almoçar ou tem outra aula depois da minha, né? E também precisam descansar, fazer um lanche e se levantar para ir para a próxima, né? Então, tenham uma boa segunda-feira e uma ótima semana. Nos vemos na quinta-feira, tá bom? Até mais, tá? Tudo de bom, gente. Eu vou encerrar aqui a gravação. Tá? E lembrem sempre, se eu não estiver gravando, me lembrem, tá? Até breve.